E aí, galera, professor Leonardo Martins, aqui da disciplina de Geografia do Brasil, do Tiradentes Concursos Pré-Vestibular Enem. Lembrando que a gente está gravando ali aquela bateria de exercícios dividido por assunto. Cada aula a gente está pegando um assunto que, na realidade, a gente vai baseado no edital do Enem, mas também a gente joga aqueles assuntos que a gente acha que cai, sabe? A promessa. A gente mexe assim uns búzios, uns tarô, umas cartas, a gente aposta e aparece ali na prova, né? Então a gente tem aqui uns assuntos que, na minha parte, Geografia do Brasil, são partes que são cobradas no edital, mas também são partes que eu jogo de uma forma que eu aposto, sabe? Que aparece em prova, né? Os termos, vamos dizer, a palavra-chave para você acertar na prova, tá? Porque a ideia aqui é que você seja aprovado, conquiste sua vaga aí no vestibular e seja feliz. Essa é a ideia, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai pegar uma abordagem da geografia física. Ah, professor, vou desligar o computador. Não desliga o computador, porque eu sei que a geografia física, ela na realidade, ela é um calo ainda no pé de muita gente. Mas a gente está gravando aí aulas de geografia física para você poder ficar dando aquele bate e volta no vídeo. Voltei, vi o termo, voltei, vi o termo. E fica legal para você aprender. Então o vídeo é fundamental, né? Um vídeo é fundamental para você processar as ideias aí sobre um determinado assunto. E o assunto de hoje adivinha, relevo. Ah, professor, relevo cai demais no vestibular. Relevo cai demais no vestibular. É um dos assuntos dentro da geografia física que mais eu vejo no Enem. E falar de planaltos, planícies e depressões, que parece besteira, não é tão besteira assim. Porque, na realidade, a gente vai ter algumas características no relevo brasileiro que cai muito em prova. E eu vou logo te adiantar. Uma dica sobre o relevo brasileiro: não tem cadeia de montanha. Brasil não tem montanha. Mas, professor, eu viajei para uma serra, fui para um planalto. Massa, você foi para uma serra, você foi para um planalto. Você não foi para montanha. Ah, professor, mas o Pico da Neblina, Pico 31 de Março. Cara, pico não é montanha. Resumindo, a formação de montanha, ela é feita por um processo de formação geológica, onde a gente vai ter a composição de uma orogênese e o choque de placas tectônicas formando um enrugamento na superfície terrestre. Olha como eu falei bonito. Professor, eu não entendi nada. Nem eu, mas depois eu te explico. Então volta pra cá. Eu quero que você perceba que o Brasil não tem montanha, logo adiantado. Sendo que essa montanha não aparece na prova como nome montanha, aparece como dobramentos modernos. Ah, professor, então espera, Brasil não tem dobramentos modernos? Brasil não tem dobramentos modernos. Na realidade, o nosso Brasil, o nosso relevo, vai ser um relevo que vai predominar os planaltos e de baixa altitude. A predominância do relevo brasileiro é que não passa dos 900 metros. Não estou dizendo que não passa, estou dizendo a predominância. Nós temos sim picos que passam 900 metros. O próprio Planalto da Borborema, aqui no Agreste Nordestino, tem 1000 metros. Mas isso são exceções, mas não são montanhas. Resumindo, quando eu falo do território brasileiro, o nosso território brasileiro, na realidade, está perdendo tamanho nas suas áreas de picos e nas suas áreas de planaltos, por causa de um processo de desgaste chamado erosão. O nosso relevo, anote aí, é um relevo muito antigo e altamente desgastado. Pera, professor, estou anotando. Relevo brasileiro, relevo muito antigo e altamente desgastado. Relevo muito antigo, tá certo eu dizer só essa informação e ir para a questão? Não. O que é um relevo muito antigo? É um relevo lá da época da era geológica, do período chamado pré-cambriano. Como assim, professor? Período pré-cambriano. O período pré-cambriano é o período mais antigo da história da estrutura da Terra. Porque a Terra tem vida. E essa vida vai ser dividida em 4 grandes eras geológicas: pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. O pré-cambriano é a era mais antiga da história do planeta, 4,6 bilhões de anos. Professor, não tem como decorar essa sequência não: pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. É só você lembrar, eu decorei assim, é só você lembrar do chapéu da Polícia Militar aqui do Ceará, que tem PPMC. Como assim? Pelotão da Polícia Militar do Ceará. PPMC. Pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico. PPMC. Pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico. A era mesozoica é a era jurássica, dos dinossauros. E a era cenozoica, a última e mais recente, somos nós, seres humanos. Certo? E o que é que eu estou falando de rochas antigas? Porque o nosso relevo ele é muito antigo, lá do período pré-cambriano, da primeira era geológica. Como ele é um relevo muito antigo, obviamente que ele vem sofrendo muito desgaste. Professor, desgaste é, primeira palavra que eu quero que você anote, erosão. Professor, o que é erosão? Erosão. A erosão é um processo de desgaste da rocha.
que vai envolver a fragmentação e o transporte. Pera, erosão é o desgaste. Erosão é o desgaste de uma rocha. Que vai envolver a fragmentação e vai envolver também, sabe o que? Além da fragmentação, vai envolver o transporte. Como assim, professor? Quando eu falo de erosão, estou falando do desgaste, mas esse desgaste vai ser já um desgaste mais intenso. Por que desgaste intenso? Porque na sequência de desgaste das rochas do Brasil ou do planeta, eu vou ter o intemperismo, depois eu tenho a erosão, depois eu vou ter o transporte e depois eu vou ter a sedimentação. Intemperismo, erosão, transporte e sedimentação. O intemperismo é o desgaste inicial da rocha, ou seja, agentes intempéricos. Eu posso ter a temperatura, a água, que vai dissolver os minerais de forma inicial, vai ter um processo de intemperismo. Depois do processo de intemperismo, vai começar a ter um desgaste maior. A esse desgaste maior, que envolve a fragmentação e a remoção de pedaços de detritos de uma rocha, eu chamo de erosão. Erosão, sedimentos, pedaços de rocha. E esses pedaços de rocha vão ser levados por agentes erosivos. Como assim, professor? Vão ser transportados pelo vento, pelas chuvas, pelos rios, pela água. E os rios, o vento e a chuva levam pedaços de sedimentos? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto a água bater em determinada rocha, vai chegando um momento que ela vai arrancando fragmentos. E esses fragmentos são chamados de sedimentos. E esses sedimentos serão levados pela água ou pelo vento. Processo de intemperismo, desgaste inicial, erosão, processo secundário de fragmentação. Esses fragmentos, esses sedimentos vão ser levados pela terceira forma chamada transporte e depois esses fragmentos vão se sedimentar. Vai chegar num momento que esses sedimentos vão parar num local e vão se sedimentar. Resumindo, intemperismo, erosão, transporte, sedimentação. Se sedimentou, vai formar uma rocha sedimentar. Como assim, professor? Vários e vários grãos e detritos chegando ao longo de vários e milhares de anos, sedimentos em cima de sedimentos, sedimentos sendo trazido pelo vento, sendo trazido pela água, chega num momento que vai colar um no outro e formar uma rocha sedimentar, seja ela detrítica, clástica, seja ela orgânica ou seja ela química. Cuidado, as rochas sedimentares, tem 3 tipos de rocha sedimentar, mas como a aula é relevo, não posso esticar. Mas é importante você saber o que é erosão, porque o relevo brasileiro é um relevo muito erodido, muito desgastado. Então ele vai perder altitude. É como se eu tivesse uma área elevada assim, e ao longo dos anos o vento, a sol e a chuva, vento, sol, chuva, vento, sol, chuva, fosse diminuindo e desgastando esses nossos relevos. É tanto que existe uma forma de relevo brasileira que a gente não chama de dobramento moderno, porque dobramento moderno não existe no Brasil. Mas no Brasil existe, sabe o quê? Os dobramentos antigos. Professor, dobramentos antigos? Tu viu isso que eu acabei de falar? Vento, sol, chuva, vento, sol, chuva. De tanto o vento e o sol, chuva ficar deteriorando uma rocha, ela vai ficando amassada, ela vai ficando chapada. Já ouviu falar em chapadas e chapadões? Sabe aquela serra que você viaja, você está no topo e vê as outras todas chapadas? Aquilo ali foi um processo de desgaste da rocha. Ela ficou bem amassada, chapada. Sabe qual é o nome daquilo? Dobramentos antigos. Então o Brasil tem dobramentos antigos, que são as serras e chapadas e chapadões. Mas o Brasil não tem dobramentos modernos, que são o quê? As cadeias de montanhas. O Brasil não tem montanha. Oxi! Vamos para a questão. Então, qualquer dúvida dentro do assunto da geografia física, pode mandar lá via direct, Léo Martins Nardo. Léo Martins Nardo. E no Facebook, Leonardo Martins. Mas vamos lá. Primeira questão. Para classificar o relevo, deve-se considerar a atuação conjunta de todos os fatores analisados. A influência interna da Terra, né? Por exemplo, nós temos agentes internos e agentes externos. Opa, galera, não dá para continuar sem explicar. Presta atenção. Nós temos agentes internos, chamados na prova de
endógenos, tipo endoesqueleto. E nós temos os agentes externos, chamados na prova de exógenos, tipo exoesqueleto. Exoesqueleto, os artrópodes, como a barata, esqueleto externo. Agentes internos, agentes externos. Nos agentes internos, nós temos abalos sísmicos, nós temos o vulcanismo e nós temos também abalo sísmico, vulcanismo e o tectonismo. Quem são os agentes externos? Vento, sol, chuva, temperatura, os rios, né? A água. Resumindo, quando a gente fala do contexto dos agentes externos, é importante que você processe o seguinte: o Brasil tem muito terremoto? O Brasil tem muito abalo sísmico? O Brasil tem muito vulcanismo? Não. Se o Brasil não tem muito terremoto, não tem muito abalo sísmico, não tem muito vulcanismo, nós não vamos ter um predomínio dos agentes endógenos internos. Quem é que vai predominar no agente modelador do relevo brasileiro? Agente modelador do relevo brasileiro. Quem é o agente modelador do relevo brasileiro? Os agentes externos. Como assim agentes externos? Os agentes exógenos. Vento, sol, chuva, temperatura, rio e água. Não predomina no Brasil agente endógeno. É por isso que o nosso relevo não vai ter cadeia de montanha, não vai ter dobramento moderno, porque montanha e dobramento modernos vão ser formados por um processo chamado orogênese. E para ter orogênese eu preciso de grandes abalos sísmicos, eu preciso de movimento de placa tectônica. E o que é a orogênese? A orogênese é o soerguimento da litosfera. E o que é a litosfera? Litosfera é a camada mais sólida da Terra. É a crosta terrestre. Ah, professor, é o chão? É, mas eu não vou falar chão, porque na tua prova não vai aparecer. Ah, o chão soerguiu, o chão levantou. Não. O que é a orogênese? É o soerguimento da litosfera. O que é o soerguimento da litosfera? O chão subiu. As placas tectônicas batem umas nas outras e soerguem o solo. Isso eu chamo de soerguimento da litosfera. Me dá um exemplo de orogênese. Cordilheira dos Andes. Vamos para a questão. Para classificar o relevo, deve-se considerar a atuação conjunta de todos os fatores analisados. A influência interna, agente endógeno, representada pelo tectonismo, a atuação do clima e a atuação do clima nos diferentes tipos de rocha. Sobre o relevo brasileiro, é correto afirmar. Sobre o relevo brasileiro, é correto afirmar. Deu pausa, foi? O relevo brasileiro, desculpa galera, estamos aqui, tem uma duvidazinha aqui só no tamanho da tela, viu? Sobre o relevo brasileiro, é a Carla, tá certo, pessoal? Nossa assistente aqui do estúdio. Muito obrigado, viu, Carla, para poder... Se tiver dúvida, viu, galera, aqui em alguns vídeos, venha perguntar para Carla, viu? Quem manda aqui é toda a galera do estúdio, gente boa. Carla, abraço para Carla, para o Everson, para o Bruno, para a Jéssica, Gabriel, galera, tudo gente boa. Qualquer dúvida, vem perguntar aqui para a galera do estúdio, viu, galera? No terceiro andar, ou é segundo andar? É segundo andar, né, Carla? Aqui no Tiradentes, concurso. Então vamos aqui, vamos deixar de conversa, vamos deixar de história, vamos para geografia. Sobre o relevo brasileiro, é correto afirmar. Galera, geomorfologia do Brasil. Geomorfologia do Brasil, você vai ter que falar de predominância de agentes externos. Geomorfologia do Brasil, você vai ter que falar de alguns grandes autores, como Aziz Absaber, Jurandir Ross, Haroldo de Azevedo. Mas vamos para a questão. Sobre o relevo brasileiro, é correto afirmar. Pelos novos estudos que classificam o relevo brasileiro, é fácil perceber que as planícies dominam o território nacional, por isso há tantas áreas disponíveis para a agricultura. Posso dar um bicudo no item A? Pode. O relevo brasileiro ele vai ser dominado por, predominantemente, planaltos e depressões. Mas entenda uma coisa, o Brasil tem planície? Tem, mas nós temos 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Quem disse isso não foi eu, não. Quem disse isso foi Jurandir Ross.
que vai denominar a última ou o último grande estudo de relevo brasileiro da década de 1990, baseado na aerofotogrametria. O que é a aerofotogrametria? É as fotografias aéreas. Acoplaram câmeras debaixo de pequenos aviões e foram batendo foto. Isso é dos anos 90, galera. Hoje em dia isso não precisa, tem drone, tá? Mas aí nesse contexto todo, nos anos 90, foram batendo foto do relevo brasileiro. Inclusive o drone, ele é um ótimo auxiliar para o estudo de geomorfologia, né? Então, ó, pelos novos estudos, na realidade, os últimos estudos, foram do Jurandir Rossi, dos anos 90, que classificaram o relevo. E é fácil perceber que as planícies dominam o território nacional. Quem domina o território nacional são os planaltos. Por isso há tantas áreas disponíveis para agricultura. Disponível para agricultura. Até nós temos área disponível, mas nosso relevo não é de planície. Nosso relevo é formado por baixos planaltos, ou predominam os planaltos. Item A, Falciane. Falso. Oxe. Ah, um Fzinho ali, cara. Pronto. Porque saiu um símbolo ali, viking. Então vamos aqui, ó. Item B. As chapadas são formas de relevo moldadas em rochas metamórficas, do que resulta a feição tabular, com a superfície mais ou menos plana e encostas abruptas. São muito encontradas na região sul e sudeste brasileiro. Olha, o sul do Brasil, o sudeste pode até ser. Mas eu não entendi nada. As chapadas são formas de relevo moldada por rocha metamórfica. Rocha metamórfica são aquelas formadas por temperatura e pressão. Tem relação. De que resulta uma feição tabular, né, de um tabuleiro, com superfície mais ou menos plana e encostas abruptas. Cara, até tem a ver. São muito encontradas no sul e no sudeste? No sul, não. O sul brasileiro, na realidade, vai ser predomínio de planícies. As próprias colinas baixas do sul. Não vai ser muito encontrada essas chapadas na região sul. Se for só sudeste, até tá beleza. Mas o sul não. Aí o sul tá esticando a baladeira. Ele fala, são muito encontradas. Item B, falso. Mas, professor, o início da questão tá legal? O início da questão tá legal. Superfície mais ou menos plana, com encosta abrupta, tá massa. Só que ele dá uma vacilada ali, dá um erro pancada, dizer que são muito encontrados no sul. Não são. No sudeste pode ser, mas no sul não, tá? Justifiquei, viu? O sul é predomínio de planícies. Item C. Item C. Não ocorrem num país dobramentos modernos. No Brasil não ocorrem dobramentos modernos. Tem que lembrar disso. No Brasil não vai ocorrer os dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos, professor? São cadeias de montanha. No Brasil não ocorrem esses dobramentos modernos. Essa característica contribui para que o relevo seja bastante desgastado. Sabe por quê? Porque se não tem cadeia de montanha, as montanhas iriam evitar da força dos ventos desgastarem mais o nosso relevo. Como não tem montanha, os ventos vão passar com maior facilidade. E isso contribui para o desgaste? Contribui. E rebaixado, eita, aqui tá show demais, pelo intemperismo e pela erosão, acabei de falar, no começo da aula, agentes erosivos, o vento, o sol, a chuva, os rios, tudo isso vai rebaixar o relevo. Fato evidenciado pelas modestas altitudes encontradas no Brasil. Cara, isso aqui aparece demais em prova, viu? O Brasil tem modestas altitudes. Como assim? Predominantemente o relevo brasileiro não passa dos 900 metros. Cuidado! Não estou falando que não passa em hipótese alguma, não. Estou dizendo que predominantemente o nosso relevo vai estar abaixo dos 900 metros. Deu para entender? Eu marcaria o C. Mas tem os outros itens para a gente analisar. As planícies brasileiras terminam, na sua grande maioria, em frente de cuestas. Nome que se dá às áreas planas das praias. As cuestas, ou as costas, estariam ligadas, na realidade, à declividade das serras. E não às áreas de planície de praia. Se a praia é uma planície, como é que eu posso estar falando de cuesta? As cuestas ou costas vão estar ligadas mais às serras, às chapadas, tá bom? Corta o item D, Falciane. Item E,
O segundo Segundo o geógrafo Jurandir Ross, não existem áreas de depressão. Galera, por isso que é importante estudar a geomorfologia. Ó, pessoal, na cronologia do estudo da geomorfologia brasileira, eu tenho 3 grandes estudiosos. Primeiro, isso aqui é um, viu, galera? Não 2 não, viu? Deixa eu ajeitar, né? Porque depois, né? Primeiro grande estudioso do Brasil, dentro do contexto da geomorfologia, é o Haroldo de Azevedo, na década de 40. O Haroldo de Azevedo definiu que o Brasil tinha 2 tipos de relevo, planalto e planície. Planície é tudo abaixo de 200 metros, e planalto é qualquer coisa acima de 200 metros. Não foi o que disse, não, foi o Haroldo, viu? O segundo grande estudioso da geomorfologia do Brasil foi o Aziz Absaber. Aziz Absaber, ele vai ser um estudioso que vai surgir... O estudo dele vai aparecer nos anos 69. Mas é da década de 70. Mas o cara surge em 69. Mas ele vai fortificar nos anos 70. O Aziz Absaber vai dizer... Vai inovar, viu? Porque o Haroldo de Azevedo disse que nós só tínhamos 4 planícies e 4 planaltos. O Aziz Absaber vai dizer que nós temos 11 planaltos. Agora, cuidado, não existe o nome planície até o Aziz Absaber. Desculpa, galera, o termo depressão, planície existe. E 6 planícies. Mas é o Jurandir Ross, só lembrar do Ross, lá do Friends. É o Jurandir Ross que vai trazer o termo depressão. Não estou falando da doença, não. Estou falando do relevo, depressões, áreas rebaixadas. Jurandir Ross vai trazer o termo depressões nos anos de 1990. Olha o que o item fala. Segundo o geógrafo Jurandir Ross, não existe área de depressão no Brasil. Pô, o cara disse que tem 11 depressões. Pois não existe nenhuma forma de relevo mais baixa que a linha do oceano. Como é que são dadas essas depressões? Elas são dadas de acordo com o nível do mar. Depressões relativas e depressões absolutas. No Brasil não tem depressão absoluta, só relativa. Relativa ao nível do mar. O que é uma depressão absoluta? É uma fossa abissal, uma profundidade gigantesca. Um exemplo de depressão absoluta, as fossas das Marianas, lá no mar do Japão, que tem 11 mil metros de profundidade. É mais profundo, né? Se eu fosse pegar em tamanho, é mais fundo que o Everest, porque o pico do Everest tem 8.848 metros. E as fossas das Marianas, 11.450 metros, ou seja, 11 quilômetros. Né? Resumindo, nesse contexto todo, o Brasil não tem depressão absoluta. O Brasil só vai ter depressão relativa. Como assim, professor? O que é uma área deprimida? O que é uma depressão? É uma área rebaixada comparada ao seu entorno. O entorno vai ter planaltos, áreas mais elevadas em relação ao nível do mar. E ao redor dessas áreas mais elevadas, vai ter uma área mais rebaixada. Toda área mais rebaixada próxima a áreas elevadas ao seu redor é chamada de depressão. Item é falso. Gabarito, item C. Próxima questão. No território brasileiro, a ausência de cadeias de montanha explica-se pelo quê? Pela pouca atuação... Oxe, tá vendo por que é bom eu explicar a aula antes? Ele está dizendo aqui, ó, pela pouca atuação... O que foi que eu falei no começo da aula? O que predomina no relevo brasileiro? Os agentes externos. O que são agentes externos? Vento, sol, chuva, temperatura, ação antrópica. Cuidado, quando eu falo, olha o item A, pela pouca atuação do agente externo, pô, cara, acabei de dizer que quem predomina no Brasil são os agentes externos. Item A, falso. Item B, aí, cara, ganhou o coração. Pela ausência de dobramentos modernos, tem que salvar. Salvo o B. O Brasil não tem dobramento moderno. O que são dobramentos modernos? São as cadeias de montanha. Dobramentos modernos são a cadeia de montanha. Guarda o B. Item C. Pelas intensas atuações do tectonismo. Ah, professor, tá falso? Tá. Então quer dizer que o Brasil não tem terremoto? Quer dizer que o Brasil é assísmico? Não. O Brasil tem terremoto, sim. Na verdade, nós temos centenas de terremotos durante o dia no Brasil. Só que a gente não sente. Por que a gente não sente? Porque os terremotos do Brasil são muito fracos. Se eu for comparar com uma escala Richter, os terremotos do Brasil não passam de 3
3 graus. Resumindo, pela intensa atuação do tectonismo? Não. Deixa eu te dar uma dica. Qual é a dica? Não tem um Wi-Fi do teu celular, né? Mais ou menos assim, ó. Tem uma bolinha lá no teu celular, aí tem o Wi-Fi. Não, poxa. Galera, ó o bullying, viu? Eu não gosto de desenhar não, porque a qualidade gráfica é perfeita. Não tem um Wi-Fi no teu celular, eu exagerei. Mas, exagerei no número de linha. Mas não tem um Wi-Fi do teu celular que começa com a pontinha e vai se expandindo? Pessoal, o que é que tem a ver com a aula, pelo amor de Deus? Toda vida que eu tenho uma ruptura no oceano ou na parte continental, a ruptura eu chamo de hipocentro. Você deve estar pensando que não tem nada a ver, né? Espera só. O que é o hipocentro? Hipocentro é a ruptura. Ruptura ou já acomodação de placas. Ou alívio. Chique. Alívio de tensão de placas. Alívio é para ser um V, mas é um símbolo aqui nórdico. Desculpa, galera. Tô sendo influenciado aqui, ó. As energias cósmicas. Alívio de placas, acomodação de placa. Quando eu tenho um terremoto, eu posso ter uma acomodação de placa ou um alívio de tensão. Aquele alívio de tensão, aquela ruptura, eu vou chamar de hipocentro. Agora, galera, cadê uma cor bem bonita? A energia propagada por essa ruptura, eu tô quase entrando na tela, né, galera? Mas é porque eu tenho um probleminha. Então, ó, a energia propagada por essa ruptura, eu chamo de epicentro. Brasil, predomina hipocentro ou epicentro? Epicentro. Normalmente os hipocentros são lá no Chile. E a energia da ruptura do Chile chega no Brasil. Epicentro, tá? Então, se o hipocentro é a ruptura, o epicentro é a energia cósmica da ruptura, tá? Item D. Pelo escassamento de depósito sedimentar, as rochas que predominam no Brasil são rochas sedimentares. Depois a gente fala disso. Falso. Pela intensiva ação humana sobre as áreas naturais, quer dizer que a falta de montanha no Brasil é porque o homem está agindo em cima da montanha? Como é que é isso? Não. Item é falso. Tirando ali os itens, gabarito, item B. B de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, tá bom? O ditador não, desculpa. O presidente da Síria. Galera, para fechar e debochar legal. Segundo Aziz Abi-Saber, professor, esse cara é brasileiro, imagine se não fosse. Segundo Aziz Abi-Saber, geógrafo, né? O cara que criou o negócio dos domínios morfoclimáticos. O relevo predominante no Brasil é quem? Quem predomina no Brasil são os planaltos. Acabou a conversa. Não é depressão central, planície terra baixa, planície costeira. Nós temos 11 planícies, né? Desculpa, 6 planícies, 11 depressões, 6 planícies e 11 planaltos. Como ele não colocou aqui depressões, colocou depressão central, uma só não vai predominar. Planície não predomina no Brasil. Planalto das Guianas, porque quer dizer que o Planalto das Guianas é o que predomina no Brasil. O Planalto das Guianas, galera, é onde tem um pico da neblina e o pico 31 de março. Isso não predomina no Brasil, predomina na região norte. Gabarito, sem conversa, item C. Vamos para a última questão. Questão número 4. Da ação do solapamento, solapamento, galera, é um processo de desgaste. É um aprofundamento do solo ou de uma rocha. Solapamento. Por exemplo, os rios causam solapamento no solo. O que é um solapamento? Os rios vão ficando mais profundos no seu meio, as bordas, e vai ficando mais fundo no meio. Aqui é um solapamento. Da ação de solapamento realizado pelas ondas do mar na costa brasileira, resulta da formação de um relevo escarpado que apresenta geralmente mais vertical para cima, nas formações sedimentares que nas cristalinas. Você já foi para Canoa Quebrada? Aqui no Ceará? Canoa Quebrada, galera, ela tem aquela estrutura. Você desce a escadinha e vai pra praia. Aí quando você olha pra trás, tem um cimo da Canoa Quebrada e tem um muro.
Sabe qual é o nome daquilo ali? Falésias. Quem construiu aquilo ali não foi o ser humano. Aquilo ali foi um agente, eita, abrasão marinha. Aí chega no final do ano, a prova do Enem, aí as respostas tá tudo aqui, viu, no online. Tô brincando não, acerto mesmo, viu? Abrasão marinha. O que é abrasão marinha? É o desgaste das rochas com o vento forte do mar, com a onda do mar de tanto... Olha só, a onda do mar vai batendo naquela mureta ali, ó, e vai puxando o sedimento. Bate na mureta, puxa sedimento. Bate na mureta, puxa sedimento. A pessoa, ali naquele lugar quebrado, tá mais afastado. O vento vai batendo ali mais forte e vai erodindo. O termo que eu dou aquilo ali são as falésias. Só para destrinchar aqui, é o nome mais esquisito, fiordes. Os fiordes é lá dos montes escandinavos, lá dos vikings, né? Já que eu falei tanto de viking, dos montes escandinavos. Aqueles caminhos que são feitos, né, pelos ventos fortes nas áreas de geleira, né? Ou seja, os navios dos vikings passavam por meio de fiordes. Né? Se você assistiu Vikings, você vê lá um monte de áreas onduladas e no meio os caminhos dos rios que os vikings passavam para poder sair da região. Aquilo são chamados de fiordes. Galera, fica a dica aí sobre relevo brasileiro. Abraço a todos. Qualquer dúvida pode me perguntar via direct ou message do Facebook. Abraço a todos. Até a próxima aula.